o estado de emergência acabou, mas tem gente por aí dizendo que o Japão fez milagres sem quarentena, sem fechar comércio. Quer saber por que isso é mentira? Então acompanhe esse vídeo. Olá, comunidade bravadores, agradeço você mais uma vez por estar aqui assistindo a mais esse vídeo aqui do Desbravando no Japão. E hoje eu vou falar sobre uma notícia que eu vi que saiu no Brasil, falando sobre um cenário milagroso, uma vitória do Japão, do governo japonês sobre o coronavírus. Eu vou deixar aqui embaixo também uma matéria que eu escrevi para Todo Dia falando como o Japão lutou contra o coronavírus para conter o surto. Diferente de uma outra notícia que eu vi, que falava que o Japão venceu o coronavírus sem fazer isolamento, sem fechar comércio, sem fazer milhares de testes, tipo assim, agindo na contramão do que o mundo fez. Nessa matéria eu juntei tudo que eu tinha escrito no Todo Dia, né? Outras pessoas também colaboraram com essa matéria, e eu quero agradecer, né, o Paulo, a Jaqueline, o Thiago e a Karine, que ajudaram a escrever essa matéria, e também a participação de Jordano, que ele tinha textos no Todo Dia sobre isso. E ali nesse texto eu estou mostrando o quê? Que o Japão lutou bravamente contra o coronavírus, mas não foi assim um milagre. Eu fiquei chateado com essa notícia que eu vi, por quê? Primeiramente, que parece que existe uma distância enorme entre as informações que chegam no Brasil e as informações que saem no Japão, né? Não sei o porquê. A matéria dizia coisas como assim, né, os residentes não tiveram a sua mobilidade impedida, as empresas puderam abrir, né, e o comércio comum também funcionou. Não foi isso que eu vi, eu moro no interior, tá bom? Você vai falar que você mora em Tóquio, Anderson, você não pode fazer esse relato. No texto tem o relato de uma pessoa que mora em Tóquio, se você tiver curiosidade, dá uma lida. Mas, olha que interessante, eu moro em Tsu, na capital de Mie. Aqui foram registrados 45 casos com uma morte. Faz pelo menos um mês que não há nenhum caso registrado na província. E mesmo assim, aqui foi afetado de uma certa maneira. O que acontece? Em uma empresa na minha cidade, acho que uma família inteira apresentou sintomas de coronavírus. E aquela empresa fechou. O que é importante entender sobre o Japão? O Japão é um país que, pela sua Constituição, não pode obrigar a população a fazer nada. A Constituição japonesa foi escrita pelos Estados Unidos, que foi um dos países que venceram a guerra. É colocado expressamente que o governo não pode impor medidas para a população. Tanto que foi necessário alterar uma lei que existia em 2012, que se tornou a lei de emergência, onde o governo podia desapropriar terrenos e até estoques de empresas, caso fosse necessário. O governo ele só pode orientar, sugerir, mas ele não tem esse poder. Teve uma rede de shoppings aqui no Japão que fechou quase 200 lojas. Só ficaram abertos o que é essencial. O que no caso o que era essencial era o mercado. O mercado ficava aberto. Todas as outras lojas fecharam, inclusive aqui na minha cidade. O comércio teve seu horário reduzido. Eu passei numa loja que eu nunca tinha visto fechada, uma loja de sapatos, e ali estava marcado que eles iam ficar abertos só até as 6 horas da tarde. E domingo não ia abrir. Ou seja, tudo para evitar movimentação. E essa impressão que tudo foi uma maravilha ficou às vezes por conta de alguns vídeos que pessoas fizeram na rua, onde tinha um monte de gente aglomerada, né? Vale lembrar que em Tóquio houve muitas pessoas que foram fazer Hanami. E a gente sabe como foi a situação de Tóquio, foram muitos casos em poucos dias. Se eu não me engano, Tóquio chegou a ter 700 casos registrados num único dia. Eu vi esses dias, se eu não me engano, o Japão foi um dos países que mais gastou com prevenção do coronavírus. É claro que mais de 12 trilhões de ienes foram direcionados só para dar ajuda de 100 mil para cada pessoa que reside no Japão. O governo chegou a mandar máscaras para as pessoas, eu não recebi, e acho que eu nem vou receber essa máscara. Várias empresas fecharam, ou por falta de matéria-prima que vinha da China. Muitas das empresas automobilísticas pararam sua produção. A Nissan, a Honda e a Mitsubishi pararam a produção em vários momentos. A Toyota parou em vários momentos. A Mazda parou, né? Estou falando isso porque a maior parte da comunidade brasileira trabalha no setor automobilístico para exportação. Então, muito brasileiro ficou parado e muita ajuda foi necessária. As prefeituras deram crédito sem juros para pagar em 10 anos, se eu não me engano. As empresas também receberam ajuda. Os políticos reduziram o salário deles.
foi feito muita coisa. Inclusive no Golden Week, muita coisa aconteceu assim para afastar o público. Não sei se vocês leram que um parque chegou a cortar 800 mil tulipas em Tiba para afastar aglomerações. E muita gente falou assim, nossa, que desperdício, que judiação, porque eles não deram isso para as pessoas. Se é para afastar as pessoas, como que eu vou dar para as pessoas? Ah, vai lá na frente lá que eu vou te dar uma florzinha. Chega 1 milhão de pessoas para pegar, né? E o governo ainda pediu para que a população ajudasse, para que 80% das pessoas que circulam pelas cidades parassem de circular. O governo pagou para as empresas darem férias para os funcionários cujos filhos ficaram sem aula. Pagava cerca de 8 mil ienes por dia. Né, férias que o governo ia pagar. E eu conheci pessoas que receberam esse dinheiro. Todas as províncias, inclusive a província de Mie, a província de Haiti, pediram para que as pessoas não cruzassem as fronteiras. Inclusive aqui em Mie houve relatos de carros que foram, assim, apedrejados quando as suas placas eram de fora da província. Mas apesar dos casos terem reduzido bastante, né, nas últimas semanas chegaram a ser relatados 20, 10, 5 casos no país, né? No último dia do estado de emergência em Tóquio, por exemplo, só 2 casos foram confirmados na província e mesmo assim, né, as pessoas estão tomando cuidado. Claro, hoje eu saí, né, fui eu, minha esposa, minha filha, pra gente fazer compras normais, né? E tinha muita gente na rua, muita gente sem máscara, muita gente passeando. É importante que a gente vá retomando a nossa vida, mas é importante que a gente tome cuidados para a gente se prevenir de uma segunda onda de contágios. Né? Já estão começando a aparecer mais casos e o governo a qualquer momento disse que pode voltar com o estado de emergência para não perder o controle. É uma notícia um pouco tendenciosa dizer que o Japão venceu o coronavírus. A gente pode falar que o Japão lutou muito bem contra o coronavírus, mas ele vai ter que voltar agora a reabrir suas fronteiras e no ano que vem, se tudo der certo, muitas pessoas, muitos turistas vão vir para o país para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Se o surto não tiver sido contido em outras partes do mundo, a preocupação fica para o pós-Olimpíadas. Como estará o Japão depois de sediar o primeiro evento internacional do mundo pós-pandemia coronavírus? É uma coisa que preocupa, pelo menos a mim preocupa. Eu espero sinceramente que seja encontrada uma vacina, que seja encontrado um tratamento muito eficaz e que os casos possam ser controlados como a influenza é controlada, por exemplo. Também torço para que as pessoas mudem os seus hábitos e vejam que agora é necessário fazer um esforço até que a gente tenha de maneira concreta uma cura, tá certo? Então agradeço vocês que assistiram esse vídeo, peço para você se inscrever no canal, curtir a página no Facebook, convidar os seus amigos e deixar comentários e sugestões para que a gente possa fazer os próximos vídeos, tá certo? Então agradeço você que assistiu, domo arigatou gozaimasu para Odori-san, valeu! Olha meu chapéu! Isso não é um chapéu, papai, é um boné! Então vai, fala, papai! Fala, papai! Fala, mamãe! Vovó! Vovó! Neném! Para o Ninho, então tá bom. Tchau! Um beijo!